Agora são quase 7 horas da noite. Olá, terceirão. A proposta de hoje é muito fácil. Na verdade, vocês não vão ter que fazer uma redação com 4 parágrafos. Vocês vão treinar a conclusão, a proposta de intervenção, aquela da qual eu falo, que é um calcanhar de Aquiles não só de vocês, mas desde que eu me conheço por professor, é o calcanhar de Aquiles de qualquer aluno, e é muito fácil, né? Mas, para construir esse parágrafo em que vocês vão escrever uma proposta de intervenção a um problema social, eu tenho que dar o tema. E o tema é deliberação de políticas públicas para a prevenção de pandemias. Bastante atual com o momento no qual estamos, né? Deliberar, o que é, gente? É ter um plano e pô-lo e colocá-lo em prática, certo? Deliberar, ter um plano, um planejamento e colocá-lo em prática. Políticas públicas, o que é? Eu acho que é importante você saber a diferença entre política de governo e política de Estado. A política de governo é um plano adotado por um governo X. No caso, um plano adotado por pelo governo Bolsonaro, pelo governo Temer, pelo governo Dilma, governo Lula, governo FHC. São políticas colocadas em prática em dado mandato e depois depois que esse mandato termina, não há uma sequência para elas. Políticas de Estado são políticas adotadas em um dado mandato de um presidente, de um governador, enfim, né? No caso, estamos falando de um presidente da República. E depois elas acabam não sendo perenes, elas acabam permanecendo, né? Como assim? Como por exemplo, o salário mínimo, que é uma política de Estado, o Bolsa Família, que é uma política de Estado, né? O SUS, que é uma política de Estado, certo? Essas são políticas de Estado, beleza? Políticas que foram criadas em um dado governo, que poderiam ter sido políticas de governo e acabaram ficando, entenderam? Portanto, para vocês pensarem em propostas de intervenção, como solucionar essa questão da prevenção às pandemias no nosso país, não esqueçam das 4 perguntinhas. O que, quem, como e para. Vocês têm que pensar o que deve ser feito, número 1, quem deve se responsabilizar, número 2, quem são os agentes, ou agente, né, no singular, como vai ser feito, o como é mais importante. Por exemplo, propor leis, o que essas leis irão deliberar, certo? Esse é um exemplo. E o para é o objetivo. Se eu tenho um plano, uma proposta de intervenção, tem que ter um objetivo, beleza? Construam 2 propostas de intervenção. Agora, a partir de agora, nesse vídeo, eu vou orientá-los como vocês devem escrever o parágrafo. Número 1, primeiro. Portanto, vírgula, cabe a, depois desse cabe a vocês vão colocar o agente, propor, aí depois desse propor vão colocar o que, qual é a proposta de intervenção, né? Qual é a ação que vai ser tomada, propor o que, vírgula, por meio de, depois do por meio de, o como, ponto final. Tudo isso, vírgula, a fim de que. Isto aí, nesse caso, é o para, o objetivo. Outro ponto final. Além disso, vírgula, também é responsabilidade do, aí outro agente, ou pode ser o mesmo, fazer, promulgar, sugerir, colocar em prática o que, mais uma vez, a ação, né? A intervenção. O que? Vírgula. Através de, mais uma vez, o como. Vírgula. Para. E depois o para, o objetivo, ponto final. O último objetivo sempre é para que tenhamos uma sociedade mais salutar, sabe? É bem prático. Beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição no Sponte. Certo? Grande beijo, abraço, fiquem em casa, tá? Até mais.